Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Cobrador e fiscal de transporte alternativo assassinados a bala em Jaboatão dos Guararapes. Família do jovem Derek cobra mais uma vez por respostas pela morte do adolescente. Homens são vítimas de disparos de arma de fogo em diferentes localidades na região metropolitana do Recife. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre e independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, primeiro lugar em audiência nesta quinta-feira, 18 de julho de 2024. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Homem foi preso em flagrante após tentar esfaquear o prefeito de Capoeiras, Joaquim Costa Teixeira, de 58 anos, conhecido como Negro do Mercado. Segundo a polícia, o prefeito estava na zona rural da cidade quando o suspeito chegou por trás e tentou esfaquear ele no pescoço. O suspeito, também de 58 anos, foi detido e levado à delegacia de plantão de Garanhuns, onde foi autuado em flagrante e está à disposição da justiça. O prefeito não ficou ferido e passa bem. 2 homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232 em Caruaru com 8 quilos de maconha. A droga estava dentro de um saco de lixo e era transportada no banco de trás de um carro. A polícia abordou o veículo porque o motorista dirigia de forma perigosa. Na abordagem, eles confessaram que estavam com a droga e que estavam fazendo o transporte para outras pessoas, mas que não receberam nada por isso. Família do jovem Derek cobra mais uma vez por resposta pela morte do adolescente de 13 anos. O garoto, que era atleta do esporte, foi vítima de bala perdida durante uma ação policial no bairro do Jordão. O repórter Rodrigo de Luna traz informações pra gente. São 4 meses. Normalmente a polícia conclui um inquérito policial quando tem alguém preso em 10 dias, às vezes se prorroga por um mês, mas 4 meses sem resposta. Na verdade, sem resposta oficial, porque para essa família, para o pai do jovem Derek, ou Derek, né, como se escreve, a resposta está muito clara, porque há testemunhas, há imagens de câmeras de segurança. Eles próprios conseguiram conversar com pessoas ali na localidade, naquela rua sem saída, quando a polícia perseguia bandidos que estavam no carro roubado e quando o jovem, o adolescente de apenas 13 anos foi atingido. E nessa conversa, o que todas as testemunhas falam é que o garoto foi confundido com um bandido e ali foi atingido pelos policiais que estavam nessa ocorrência. Seu Davidson, eu sei que é muito doloroso para o senhor toda vez que fala, toda vez que relembra, mas eu acho que não esquece nenhum dia, né? Que nas suas mãos está a camisa dele, um jovem atleta ali de futsal, né? Com um futuro tão promissor pela frente, infelizmente interrompido por essa covardia. Há pouco o senhor falou para mim que está tudo muito claro na cabeça de vocês e nos relatos das pessoas com que vocês conversaram, meu amigo. Muita força, meus sentimentos. Obrigado pelo sentimento. As imagens são claríssimas, o local lá, tudo, entendeu? O relato das testemunhas, de tudo, não tem que dizer que houve troca de tiro, né? Eu consegui melhorar um pouco a imagem ao qual o suspeito desembarca do carro e mostra totalmente que ele não estava armado, ele não teve arma, entendeu? No momento em que ele desembarca do carro, já são vários tiros nele, né? Eu conversando com vários amigos meus policiais, que eu tenho amigo policial civil, amigo policial militar, e eles falaram pra mim que ali, aquele cara que desceu do carro ali, ele poderia ser até uma pessoa fugindo ali, que foi sequestrada no meio do caminho, entendeu? Foi tudo ali de forma incoerente, inconsequente demais, sem treinamento, sem nada, usaram somente a força bruta, sem inteligência nenhuma no local, entendeu? Mais de 40 tiros no local, é muito tiro, uma rua movimentada, 7 horas da noite, teve jogo, teve clássico, né? Muita gente estava passando pela rua, entendeu? Então outras pessoas também poderiam ter sido atingidas naquele local. Muita força para vocês, viu? Sinta um abraço por toda a equipe. É um caso que é nosso também, tá? É um caso que a gente tá junto e a gente fica no aguardo, então, e uma resposta saia dali
para cá. A Polícia Civil de Pernambuco informa que a 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios segue empenhada em esclarecer o caso Derek Sampaio, continuando as investigações com a realização de diligências. Mais detalhes serão fornecidos após a conclusão do inquérito policial. Um homicídio foi registrado na rua Joaquim Manuel de Farias, no centro de Cupira. A vítima foi João Heleno dos Santos, de 72 anos. Ele morava em Panelas, mas ia para Cupira todas as quartas-feiras para a feira livre. Assim que chegou, ele foi surpreendido pelo suspeito, que desceu de um carro e atirou contra ele. Familiares da vítima informaram que em 2010 ele foi detido por posse ilegal de arma de fogo. Eita, que hoje tem muita gente soprando a velinha. Os aniversariantes de hoje, nesta quinta-feira, 18 de julho de 2024, soprando a velinha, Dona Iris, que mora na cidade de Tabajara, está completando idade nova, vai soprar a velinha hoje. Dona Iris, que é mãe de Eduardo Cadeirante e sogra de Edna Oliveira. E os aniversariantes da MERP, PMBM, cujo presidente William Vieira. O subtenente José da Paixão Neves Filho está completando idade nova, vai soprar a velinha hoje. Parabéns para o senhor subtenente José da Paixão Neves Filho, os sargentos Marinalvo Rodrigues da Mata e Aloísio José dos Santos, também fazendo aniversário hoje. O advogado doutor Joaquim Luiz de Oliveira França vai soprar a velinha também hoje. E gente que se liga na gente acompanhando a Rádio Jornal, acompanhando o Bandeira 2, Carlos, taxista lá no Alto Sol Nascente, um abraço para você, Carlos, obrigado pela audiência, muito obrigado pela audiência de vocês. Ao professor de Educação Física, Felipe, lá na Academia Top Fitness, também em Águas Compridas, ligadinho aqui no Bandeira 2. Seu Edinaldo, o Demolidor, olha só, eu aguento isso, seu Edinaldo, o Demolidor, lá no Campeão, em Beberibe, curtindo a Rádio Jornal. Um abraço e muito obrigado a todos pela audiência. 2 homens foram vítimas de disparos de arma de fogo em diferentes localidades na região metropolitana do Recife. Um deles foi levado em estado grave ao hospital e outro não resistiu aos ferimentos. O primeiro foi alvejado por disparos de arma de fogo em frente ao cemitério de Águas Compridas, em Olinda. O segundo homem, um ex-presidiário, foi executado com vários tiros no bairro do Totó, na zona oeste do Recife. Assim como no caso de Olinda, a autoria e as motivações do crime ainda não foram esclarecidas. A polícia segue investigando a motivação dos crimes. 2 irmãos foram vítimas de tentativa de homicídios na tarde de ontem em Altinho, no agreste do estado. Os irmãos de 18 e 19 anos estavam em casa quando suspeitos chegaram e atiraram contra eles, que correram para tentar se livrar dos tiros, mas caíram na rua Manuel Almena, no centro da cidade. Eles foram socorridos para o Hospital Regional do Agreste e um deles teria ido ao Hospital da Restauração. A polícia segue investigando o caso. Vigilante morta em sinistro de trânsito é sepultada no Recife. A vítima estava numa moto quando se chocou violentamente com um carro branco em um cruzamento. O repórter Valdisson Balbino tem mais informações. As imagens mostram o motorista do carro branco saindo de vez da rua Aquipapá ao cruzar a primeira pista da estrada do Barbalho, no bairro da Iputinga, no Recife. Uma motociclista atinge o carro em cheio. Com o impacto da batida, a vigilante Maria Cláudia da Silva, que pilotava a moto, é arremessada para o alto e chega a bater no teto do veículo. Após o acidente, vários motociclistas e pedestres param para ajudar a vítima, de 46 anos, que fica caída ao lado do carro. O filho da vigilante chegou no local pouco tempo após o acidente. Richard disse que a mãe estava consciente. Quando eu cheguei lá, eu cheguei acho que uns 10 minutos depois, ou até uns 20 minutos depois do acidente, porque foi o tempo que conseguiram me contactar.
E já tinham acionado a SAMU, os bombeiros, até a própria CTTU, mas quando eu cheguei lá, até então, não tinha. Depois eu acho que liguei umas 3 vezes pro SAMU, e só depois de 1h30 que vieram chegar. A vigilante foi socorrida e levada para o Hospital Getúlio Vargas, onde ficou durante 5 dias internada na unidade de tratamento intensivo. Ela teve várias fraturas espalhadas pelo corpo e não resistiu após sofrer uma parada cardíaca. Maria Cláudia trabalhava na estação Werneck do metrô no Recife e estava a caminho do trabalho quando se envolveu no acidente. Kátia é irmã da vítima. Veio de São Paulo para sepultar Maria Cláudia, uma mulher guerreira e cheia de sonhos, que foram interrompidos por uma imprudência. Ela estava na avenida, querendo não é prioridade, era da minha irmã. E ele interrompeu o sonho dela, que ela estava muito feliz. Ela estava fazendo os cursos, agora estava se formando, né? O cruzamento onde o acidente aconteceu não tem sinal de trânsito. Na saída da rua Quipapá, existe uma placa de atenção para o motorista parar, mas o alerta nem sempre é respeitado. Esse instrutor de autoescola conta que vários sinistros de trânsito acontecem no local por falta de atenção dos motoristas e motociclistas. Isso aí é qualquer hora, de manhã, tarde e noite, principalmente no horário do Detran. O corpo da vigilante Maria Cláudia da Silva foi sepultado no cemitério de Casa Amarela, no Recife. A família pede justiça. Nem quero vingança de nada, mas eu quero justiça pela minha mãe. Porque não é fácil chegar hoje aqui em casa e não ter mais minha mãe, né? Comigo, desculpa, mas é isso. Valson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. Cobrador e fiscal de transporte alternativo são assassinados a bala em Jaboatão dos Guararapes. Mulher executada com vários disparos de arma de fogo em Surubim, no agreste do estado. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal 90.3. Rádio Jornal. Olha, a Receita Federal realiza a operação que resultou na apreensão de mais de R$600 mil em drogas no Centro de Tratamento de Cargas e Encomendas dos Correios aqui no Recife. Durante a operação foram encontradas porções de cocaína, skunk, cannabis líquida, cannabis sintética e êxtase. As drogas estavam escondidas entre milhares de objetos. A descoberta das drogas foi possível com a ajuda de cães farejadores. A Receita Federal está investigando a origem e os responsáveis pelo envio e recebimento das drogas e dos documentos falsificados. Um homem foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal por transportar 15 pássaros silvestres e 3 galos domésticos no porta-malas de um carro. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização na BR-116 em Salgueiro, no sertão pernambucano. O condutor do veículo não possuía documentação necessária para as aves e realizava o transporte em condições inadequadas. Enterrado o corpo do pré-candidato a vereador que foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em Jaboatão dos Guararapes. A reportagem é de Valdisson Balbino. O caixão com o corpo do líder comunitário Marcos Antônio do Nascimento, mais conhecido por Marquinho dos Sem Teto, foi recebido sob aplausos das pessoas que lotavam o cemitério da Muribeca dos Guararapes. Foi preciso organizar uma fila para que todos pudessem prestar as últimas homenagens ao homem de 46 anos, que esteve por 8 anos à frente das ações sociais da comunidade Muribeca dos Guararapes, na cidade de Jaboatão. Jefferson Pinto é filho do coração de Marquinhos. Em poucas palavras, ele falou da saudade que vai sentir e disse ainda que acredita no trabalho da polícia que investiga a morte do pai. A luta não para, a gente vai continuar para mostrar que
o nome dele vai fazer valer a pena e quem fez isso vai pagar. A gente confia e só pede justiça. Hoje o que a gente quer é justiça e continuar com o nome dele e mostrar que isso não foi em vão. Bastante abalada, a viúva destacou o legado do marido e agradeceu a força recebida por parte dos parentes e amigos. Ele era um homem amigo, pai, companheiro. Aqui hoje está aqui lotado de amigos. Aqui pode ter certeza que as pessoas que estão aqui hoje foram as pessoas que ele conseguiu arrancar um pedaço do coração. Ele é parte de mim, mas aqui tem os amigos que fizeram parte da história junto com ele. Apoiados nessa força que você vai seguir em prol da comunidade. O nome de Marquinhos do Sem Teto é um homem de luta. Muitas conquistas aqui dentro foi através de Marquinhos do Sem Teto. Durante o velório, cartazes foram erguidos com pedidos de justiça e de paz para a comunidade. Marquinhos dos Sem Tetos tinha anunciado a pré-candidatura a vereador de Jaboatão dos Guararapes. Era muito querido na localidade. Atendia a mais de 100 pessoas de uma ocupação. Não, elas não vão ficar desassistidas, a luta continua, o movimento continua, entendeu? Nosso movimento é de fibra, de força, e Marquinhos, ele se tornou hoje um ícone do nosso movimento eternizado, entendeu? Pela luta, pela clareza e serenidade que ele tinha. Câmeras de segurança registraram o momento da execução do líder comunitário. Ele estava na frente da Associação dos Moradores quando o carro branco para no local. O executor desce pelo lado do passageiro, fala algo e já começa a atirar. Quem está perto corre com medo. O assassino ainda se aproxima para os tiros de confere. Depois, foge no carro dirigido por um segundo criminoso. Marcos Antônio foi morto com pelo menos 6 disparos de arma de fogo. Marcos Antônio do Nascimento foi sepultado sob aplausos e pedidos de justiça. Valson Balbino para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Uma mulher foi executada com vários disparos de arma de fogo em Surubim, no agreste do estado. Ela teria afirmado saber quem teria assassinado sua filha no início do mês de julho. A jovem foi brutalmente assassinada com golpes de faca peixeira e teve seu corpo carbonizado em uma casa incendiada. A Polícia Civil segue investigando os 2 crimes e até agora ninguém foi preso. Motociclista por aplicativo é morto a tiros por passageiro e é sepultado. Priscila Cavalcante. Foi enterrado sob forte comoção no cemitério Parque das Flores o corpo do motociclista de aplicativo Vitor Leandro da Silva, de 21 anos. Ele teria sido assassinado a tiros pelo passageiro que estava na garupa da moto, embaixo de um viaduto, às margens da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com familiares da vítima, o suspeito era conhecido de Vitor e teria solicitado a corrida informalmente para o bairro do Curado 1. Câmeras de segurança registraram os últimos minutos de vida do motociclista. Na imagem, dá para ver os dois passando na moto e 2 minutos depois, o garupa passa andando a pé. Ainda segundo parentes, a motivação do crime estaria ligada a um desentendimento entre os dois e não a briga envolvendo futebol. Um inquérito foi instaurado e o homicídio está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Priscila Cavalcante para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal, a maior audiência do Brasil. E atenção! Cobrador e fiscal de transporte alternativo são assassinados a bala em Jaboatão dos Guararapes. Os detalhes desse duplo homicídio com o repórter Emerson Pereira. Olá, o crime foi nesse imóvel que fica em frente à Praça Newton Carneiro, na Avenida Floriano Peixoto.
Aqui é uma localidade conhecida como Vila Piedade, bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes. As vítimas foram identificadas como Heleno José da Cunha, de 63 anos, e José de Arimateia da Fonseca Bezerra, de 56. Heleno trabalhava como fiscal de combis. José Arimateia era cobrador de Kombi. Inclusive, esse imóvel funcionava como um ponto de apoio para motoristas, cobradores e fiscais do transporte alternativo dessa região aqui em Jaboatão dos Guararapes. A Praça Newton Carneiro, por exemplo, funcionava como ponto de apoio. A informação repassada pela polícia e por moradores que o crime aconteceu por volta das 7h30 da manhã. Havia pouca movimentação aqui na frente, apenas algumas senhoras que estavam aqui tomando banho de sol quando o criminoso, ou os criminosos, porque a polícia ainda não sabe quantos cometeram esse crime, chegaram e já foram atirando. Atiraram primeiro no José Arimateia, ele foi atingido com pelo menos 2 disparos na região do tórax, e o Heleno tentou fugir, mas foi encurralado num cômodo ao lado e também levou 2 tiros, um na região do tórax e outro que atingiu o braço, possivelmente, de acordo com o perito, no momento em que ele tentou se proteger. Familiares das vítimas estiveram aqui, mas não quiseram gravar entrevista, também falaram pouca coisa com a polícia, basicamente disseram que não sabiam de nenhum tipo de ameaça que possivelmente essas vítimas estivessem recebendo. A polícia recolheu objetos pessoais das vítimas e dinheiro, possivelmente uma quantia do apurado do trabalho deles. A polícia entregou esse material aos familiares e agora o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar para saber se essas mortes têm alguma relação com o trabalho do fiscal e do cobrador de Kombi ou se houve outra motivação. A perícia já concluiu o trabalho e agora essa investigação vai ficar a cargo do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade continua de plantão aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte 90.3.